Pai, te louvamos nessa tarde pela oportunidade ao qual o Senhor tem nos dado, Deus, de se reunir na mesa para tratar de assuntos, ó Pai, relacionados à humanidade, meu Deus. Como é bom, meu Deus, estarmos em comunhão, como é bom, meu Pai, poder compartilhar nossas vidas uns para com os outros. E que essa conversa edifique vidas, Pai, vidas de pessoas que irão assistir, Senhor, que o Senhor possa alcançar através dessa live e através desse momento. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos dar inspiração, Senhor, para falarmos de coisas edificantes para os nossos ouvintes. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar. A Tua palavra, ela testifica, onde houver 2 ou 3 reunidos, em Teu nome o Senhor está presente. E nós cremos, ó Pai, que aqui é uma parte da Tua igreja na terra. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor seja o alvo principal desse relacionamento, dessas conversas que teremos aqui. E que possamos alcançar corações, Senhor Deus. Possamos alcançar pessoas e mudar a vida de pessoas. Que haja metanoia naqueles que irão nos ouvir e nos assistir, meu Deus. Através da vida do Teu Filho aqui presente, através das nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa operar em nós e através de nós nesse momento. Oramos em gratidão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Fala, povo de Deus. Bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Coisa Mais um, linda. baiano. Mais um, baiano. Mais um. Mais um. Um convidado especial. Demais, hein? Postura, hein? Demais. Postura, hein? Fica na postura. Fica na moral. É radialista, Vou dar- fica na postura. Vou ficar na... Isso, baiano. Isso, baiano. Fala no Vou micro... vou apresentar... Marquinhos, já tá falando fora do microfone. Postura, Ficar na baiano. moral. Ó, pastor baiano é outro nível. Manhã. Manhã não. Manhã não. Manhã não. Manhã. Grita com manhã. Não, manhã tá dormindo. Não vou gritar agora. Ela tá dormindo, manhã. Manhã, sai desse sofá, manhã. O sofá tá com a marca do corpo da senhora. Pelo amor de Deus, manhã. Levanta desse sofá, chama esses irmãos aí. Chama atenção, porque eles não estão mais assistindo. Tá manhã. ruim pro lado de Os vocês. 82 irmãos desligaram o telefone, Não cara. são 82 irmãos, não, manhã. A senhora sabe. São 11 mais 3 que eu não É conheço. muita gente, cara. E a Bahia tá perdendo, cara. A Bahia tá perdendo. Tá Até pra perdendo. Minas Gerais, cara. Tá perdendo. Até pro Japão, os olhinhos lá, os caras dos olhos grandes lá, tá perdendo pro Estão Japão. perdendo pro Japão, Bahia. O que tá vendo, Bahia? É isso, Bahia. Começaram tão bem. Vamos lá. Alô, alô, Rio de Janeiro, nações. Estamos aqui diretamente de Sepetiba City em mais um podcast. Eu espero que essa conversa possa te alcançar nesse dia. Edificar a tua vida, edificar, meu Deus, abrir teus olhos, que você possa ser alcançado por tudo que será compartilhado e falado aqui nesse lugar, tá bom? Seja bem-vindo em nosso meio. Show de bola. Vamos apresentar nosso convidado? Vamos que vamos. Flávio Sena, radialista Opa! da Melodia. Opa! Isso aí! Visitante, seja bem-vindo. Oi, oi. Sua presença é o prazer. Aí vocês marcam de vergonha, na moral. Vamos que vamos! Eu cresci na igreja cantando isso. Ah, esse é lindo demais, Pois é, né? né? O pessoal hoje não sabe nem o que é. Pois mas é. Não, sabe. Crente raiz sabe cantar essa música, né? Essa aí Pois é melhor. Coisa Eu linda. Recepcionar cresci- assim, né? Legal. Cresci na igreja ouvindo isso, Glória né? a Deus. Faz glória a Deus. parte da vida de todo cristão, né? É isso aí. Cristão raiz, foi o que você Cristão falou. raiz. Cristão raiz. Cristão raiz, pois é. Se você ainda não sabe, É. é porque você não é um cristão raiz. Eu acho que mais forte do que isso, só o 212, né? Só o 212. É. Os guerreiros se preparam. Faz Ah, parte da grande luta. Esse marcou minha Marcou. Bacana, É, bacana. marcou. Flávio Marca a vida, Sena, marca Flávio a Sena. Pra quem não te conhece ainda, se apresenta pessoal nessa câmera Pois aqui, é, meu amigo. deixa eu me apresentar. Flávio Sena, mais conhecido atualmente como O Seninha, né? Sou conhecido como Seninha no meio do rádio agora, né? Antes de chegar na Melodia, eu era conhecido simplesmente como Flávio Sena. Ao longo desses meus 25 anos de rádio, só Flávio Sena. Mas quando eu cheguei na Melodia, aí fui batizado pelos ouvintes de lá como O Seninha. Que bacana. Então, a maioria dos ouvintes me conhecem como Seninha e não como Flávio Sena. Aí vira e volta, eu tenho que ficar falando o meu nome o tempo inteiro, eles não vão esquecer, até eu mesmo vou esquecer. Pois é, Flávio Sena, O Seninha, jovem, casado com a Tati Ventura Sena. Tá ali a Tati, pois é, a minha assessora para assuntos aleatórios. Pois é, a minha assessora está aqui e 25 anos de rádio, como eu disse, o tempo é curto, não dá para eu contar toda a minha, digamos, a narrativa, né, de toda a minha história, mas eu comecei no rádio com 16 anos, fui passando de uma rádio para outra, fiz vários segmentos do meio do rádio, até chegar na Melodia em novembro de 2000. Pois é, no meio da pandemia, a pandemia instalada no mundo inteiro, não só no Brasil,
mas aí eu cheguei naquele momento complicado na Melodia, onde estava todo mundo triste, né? O comércio parado, o país parado. Foi quando eu recebi de Deus a oportunidade de entrar na Melodia e comecei de madrugada e muita gente desempregada, muitos perderam parentes. Eu recebia relatos, áudios, né, e textos de pessoas depressivas, pessoas pensando em suicídio, perderam parentes, perderam emprego. E aí eu decidi fazer algo diferente na madrugada, porque espera-se que na madrugada, seja qual for a rádio, principalmente uma rádio gospel, que seja aquela coisa calma. O que eu cheguei, irmão? Cheguei com buzina, cheguei com barulho, trilha pra cima, gritaria e tal. Aí o pessoal, vem cá, isso é a melodia mesmo? Pois é. Aí eu decidi fazer algo diferente, levar alegria. E, graças a Deus, foi isso que chamou a atenção não só dos adultos, mas também, principalmente, das crianças, né? Muita criança de madrugada. Você que tá vendo agora esse vídeo, que me acompanhava na madrugada, sabe exatamente o que eu estou falando. Muita criança na madrugada. Eu fiquei surpreso, tanto de criança de madrugada. E tinha gente que mandava o zap para lá, se perguntando, mas por que criança está essa hora ouvindo rádio? Aí eu disse, primeiro que o mundo mudou. Ponto. Primeiro que o mundo é outro. O mundo hoje é o mundo da internet. Por exemplo, a gente está gravando, está indo para onde? Internet. Para a internet. O mundo está na internet. A nossa juventude está na internet. Por conta da pandemia, muita gente não está conseguindo dormir. Isso inclui também as crianças, que estão vendo, estão presenciando a situação do momento que o país estava vivendo, o mundo estava vivendo, também perderam o sono. E aí eu peguei esse nicho, vendo essa situação, falei, opa, vou fazer algo diferente. Não vou botar só algo reflexivo e tal, porque o pessoal já está acostumado com isso. Vou fazer algo diferente. Algo que alguém pode dizer assim, não vai dar certo. É isso que eu quero. Disse que não vai dar certo, eu vou fazer dar certo. A impossibilidade, na possibilidade isso da aí. impossibilidade. Pois é. Aí fiquei lá 2 anos, depois me mudaram de horário. Atualmente eu estou de segunda a sexta-feira de 5 às 8 da manhã, apresentando o Manhã Melodia, e todo sábado às 3 da tarde eu apresento o Tribo Melodia. Então, de forma resumida, essa é a minha história, só na Melodia. Se eu fosse contar das outras rádios, aí foi. A gente vai contar um pouquinho daqui a pouco, É, né? Big Boy, vamos falar do nosso patrocinador rapidinho aí. Vamos embora. Opa, Big Boy. Peraí, Marcão. Vamos lá, Big Boy tá dormindo. Não, Baiano, não. Big Boy tá dormindo. Foi, cheguei, pronto. Tira o fone, Big Boy. Já tirei, ó. Galera, mais uma vez agradecer a CMA Telecom, tá? Tá apoiando esse projeto desde o início. Muito obrigado, CMA, Paulo, Matheus. Deus continue te abençoando. Cara, você de Sepetiba que tá precisando de uma internet de qualidade, para de sofrer, mano. Liga pra lá, 2391 7050. O número tá aí na tela pra você, tá? Melhor internet do bairro de Sepetiba, beleza? E você, lojista do bairro de Sepetiba, se liga nessa parceria no mês de abril. Cara, liga pra lá, fala que assistiu a gente aqui no podcast Apocalipse 210, beleza? Você vai pagar R$ 75 por 500 mega. É isso mesmo, R$ 75 por 500 mega. A única coisa que você vai ter que fazer é divulgar a marca da CMA aí na sua loja, cara. Então, assim, para de sofrer. Tá precisando subir arquivo pesado? CMA Telecom, beleza? Marcão, nós temos um presente pra galera também na descrição dos vídeos, beleza? Que é a tradução. Um e-book com 4.000 nomes bíblicos. 4.000 nomes, Marcão. E suas traduções. Mas tem Rinaldo lá? Não tem Rinaldo. Que é isso? Não tem Rinaldo, é jogador de 3ª divisão. Isso é heresia, rapaz. Não tem meu nome lá? Não tem, Rinaldo não tem. Flávio com certeza tem. Tem. Tem ou não tem? Tem. A gente tem que ver isso aí. Eu vou falar aqui ainda durante o programa qual Isso, o significado do nome Isso, Flávio. deve ter. Depois Opa. Vamos Então ver. corre lá, vamos galera. Tá na descrição, tá? É um link direto pro Google Drive. É presente, não tem nada disso joga pro lado, faz pix, não. É isso aí. presente do podcast pra você. Vai clicar lá. Caso você tenha dificuldade, chama a gente no direct que eu mando o arquivo pra você em PDF, sem vírus, totalmente seguro. Mas marcou! Show de bola. Vamos lá Opa. com o nosso radialista, coisa linda. Eu quero falar um assunto rápido com você antes da gente entrar em outros assuntos aqui um pouco Sim. polêmicos. Né, Baiano? Polêmica hoje? Polêmico, Baiano. Tem que ter polêmica. Cadê a carapuça? É, Cadê a carapuça, cara? Brada aí, o... Joga. É escola. Como é que era o Senna na escola? Já você vai entender porque eu tô entrando na escola. Era tranquilo? Sentava do meio pra trás ou do meio pra frente? Pra gente saber como é que era o Senna. Olha só, eu tive 2 momentos na escola. Teve um momento, assim, que eu gostava
da metade da sala para trás. Opa, né? da bagunça. Da bagunça. Mas só qual era o meu jeito de fazer bagunça? Eu fazia bagunça, mas eu sabia que tinha que ser aprovado. Porque não adianta você fazer a bagunça e depois se ferrar. Né? Isso não, aí. eu fazia a bagunça, mas depois eu sabia que eu tinha que ser aprovado. O que eu fazia? Eu vislumbrava aquelas pessoas que tinham dificuldade com notas, com trabalhos, com exercícios, e eu fazia uma negociação com aquelas pessoas. Que bacana. Entendeu? Para eu tirar nota, para eu passar. Mas eu fazia a bagunça, mas eu fazia a negociação. Depois, na outra metade, fui criando consciência, chegando à adolescência, para a juventude e tal. Fui vendo que a vida não é assim, eu falei, eu preciso me encaminhar na vida, eu preciso ter uma profissão e eu preciso fazer alguma coisa. A partir dali, eu passei a sentar na frente. E eu passei a entender que quem senta na frente, ele absorve muito mais do que a galera da metade para trás. Porque a galera da metade para trás não absorve nada. É verdade. Né? Agora, quem está na frente, você tem a possibilidade de tirar dúvida. Porque, às vezes, quem está da metade para trás tem uma grande dúvida, não faz por insegurança. Mas quando você está na frente ali, próximo ao professor, você tem mais segurança para fazer perguntas. E eu sempre gostei de fazer perguntas, né? Muito bom, isso Você é muito aprende bom. muito mais quando você faz perguntas. Então, é fazendo perguntas que você aprende. Questionamento, né? Questionamento. É isso aí. O mundo ele é movimentado a partir das perguntas, porque as respostas elas cessam. Tu tem um questionamento. À medida que você é saciado com aquela resposta, acabou. Aí você vai para uma outra pergunta. Ou seja, você vai se movimentar. Eu passei a entender que perguntar é a melhor coisa que tem para você entender tudo. Você quer saber como é que é a pessoa, começa a conversar com ela, começa a fazer perguntas para ela. Você passa a entender quem ela é. Então, você começa a fazer perguntas. Eu, então, entendi que eu estando na frente, sentando na frente, eu tenho a possibilidade de estar direto com o professor, a professora, fazer perguntas e aprender muito mais. Então, tive esses dois momentos. Né? É. Por que eu estou te perguntando isso? Você está vendo com o advento aí, não sei se da internet, a gente vai entrar aqui também, esses ataques que está tendo em colégios aí, né? Sim. A juventude nossa, da nossa época, era uma. Essa juventude hoje é outra. Completamente. O que você acha que está acontecendo na mente desses adolescentes para estar acontecendo esses ataques a colégios aí, do jeito que está acontecendo? Com frequência. Vocês são da minha época, vocês vão entender o que eu tô dizendo. Não. Ele tem 72. Ah, tem 72. É que ele sempre morou na praia. Não, mas ele também pegou. Cinquentão. Nós somos da mesma época. Eu tô com 39. Olha aí. Eu tô com 39. Olha aí. Mas ele pegou essa época. Pegou. A galera da nossa época tinha mais dificuldades que a galera de hoje não tem. A facilidade, ela deixa você lento, deixa você preguiçoso, entende? E a facilidade, ela coloca perigos que quando você tem dificuldade, você não encontra. Eu percebo que a galera de hoje, a geração de hoje, tem muita facilidade. Tem muita facilidade. Por exemplo, você vai fazer um trabalho. Meu irmão, você tinha que ir para a biblioteca. Eu fui para a biblioteca ali na Igreja Católica, ali no centro. Eu ia para lá, ficava a tarde inteira. Quando achava o livro, né? Quando achava o livro para fazer no papel ao máximo, lembra? Isso aí. Pois é, escrever. Ali não tinha copia e cola. A geração de hoje, tu vai na internet, tá tudo pronto. Um exemplo, inteligência artificial. É verdade. Qualquer assunto. Você entra lá na inteligência artificial e fala assim, quero um texto sobre a anatomia humana. Vai te dar um trabalho completo. Eu quero um contrato, redija para mim um contrato, vamos lá, de podcast. Completinho. Vem completo, com todas as cláusulas e tudo, só para você assinar. Então, a facilidade que hoje o mundo está gerando pessoas acomodadas e pessoas ansiosas, pessoas que não se esforçam para ter, digamos, aquilo que ela espera. É tudo muito assim, muito instantâneo. Muito miojo. Essa galera de hoje está tudo assim. É todo mundo com o celular na mão, mas incapaz de redigir um texto, um argumento conciso, com lógica, porque está tudo na internet. Vai conversar com um jovem desse, ele não sabe falar, cheio de caguete, cheio de vícios, o tempo inteiro, tipo assim. O que é isso? Baixa a leitura, baixa o conhecimento. Aí o professor quer passar o conhecimento, o professor é agredido. Então, é muita facilidade.
A internet, ela possibilitou isso. Eu não estou falando aqui contra a internet, não, pelo contrário. É isso aí. Estamos vivendo uma época, graças a Deus, nós pegamos essa época, que é a época da internet, que quem sabe utilizar a internet é uma ferramenta excelentíssima. Tem gente que está milionária com isso aqui. Garotos. 20 anos, moleque milionário. Mas os poucos. Os poucos, é verdade. A maioria não está, mas a minoria está. Que souberam usar, estão sabendo usar. Tem gente grande com cabeça madura por trás, porque ele não é ele sozinho, mas tem gente por trás, dando todo o suporte, é milionário. Mas a maioria não consegue. A maioria fica assim, ó, no celular o dia inteiro. Passando feed, né? Passando feed. E não ganham dinheiro com a internet. E não ganham dinheiro. Né? Por outro lado, personalidades da internet, que tem não sei quantos milhões de seguidores, conteúdo bobagem. Mentes vazias. Cultura inútil. E tem milhões de seguidores. Jovens, adolescentes. Eu não vou falar o nome da peça aqui, não, mas tem uma peça aí que é líder, né? De seguidores. O cara ganha milhões por mês para falar bobagem. De ponta a ponta, não tem nada que aproveite naquele conteúdo. Para mim, aquilo não é conteúdo. Para mim, aquilo é lixo moral. Mas a nossa juventude, aí entra na questão da escola. Tudo vai desembocar onde? Na escola. Tudo vai desembocar lá. Brincadeira, né? É complicado, né, pastor? É muito complicado. Fala aí, cara. Big Boys. É só para quem está nos ouvindo e assistindo, pesquisa qual é o maior podcast do mundo. Do mundo não, do Brasil. Do Brasil e um dos maiores do mundo, mano. Não, do mundo Pesquisa do maior do Brasil, eu tenho certeza. É do Brasil. Eu posso afirmar. Com certeza. Pesquisa lá que você vai tomar um susto. Vai tomar um susto. É o que o nosso amigo tá falando aqui. Cara, complicado. Cultura inútil. Cultura inútil. E aí você cria um podcast com conteúdo, ou você cria um canal no YouTube com conteúdo, para você ter seguidor, isso aqui. Agora, bobagem, músicas inúteis, músicas que não são músicas, música sem tom, entende? Eu acho que vocês estão entendendo qual é o ritmo de música. Eu não vou falar o nome, né? Não, para não causar problema. A famosa música sem tom, porque qualquer um bota qualquer coisa ali, diz que é música. Pois é. Aí você vai o faturamento. Cultura inútil. É verdade. Cultura inútil. É impressionante. E isso tudo vai para a escola. Por que esse problema não vai para os asilos? Né? Não vai. Para os presídios, pô. Por que não vai? Por que com as nossas professoras? É verdade. Por que aí com tem os colégios? Cada desafio jovem, né? Tem o desafio da baleia. Agora já tem um outro desafio que está fazendo sucesso, que é a criança aspirar o vidro de desodorante. E isso tudo vai para a escola. Pega onde? Na internet. Sim. Então, a facilidade, sabe? Então, a facilidade, ela gera isso aí. Ela gera tragédia. Meu Deus, é forte. Ei, pastorzão, fala aí, pastorzão, um pouquinho. Cara, quero te ouvir. Ele tá falando de uma coisa que a mente humana ela é muito complexa, cara. Eu estava olhando ali aquele livro ali, do Adolf Hitler. Acabei de ler esse livro há uns meses atrás. Você sabe qual era o que é que Hitler queria fazer, cara? Hitler queria ser artista plástico, pintor. Entendeu? Ele tentou entrar na academia de Viena, na Áustria, não conseguiu. Depois ele foi servir o quartel e lá dentro ele descobriu o real papel dele. Ou seja, a mesma mente que foi doutrinada para fazer arte plástica foi a mente mais criminosa que a humanidade já viu, cara. E dizem que ele pintava muito bem, por sinal, muito né? Bem. Foi reprovado. Tem até uma pelo menos, conta aí, os historiadores eles dizem que fizeram um teste, pegaram uma pintura linda demais e falaram assim: você acha que o autor dessa pintura tem sensibilidade? Tem muita sensibilidade. Olha os traçados, os traços, olha as cores. Sabe quem foi que fez Hitler? Aí a pessoa se apavorou. Você falou agora, é muito sinistro. Cara. Entende? Hitler, ele pintava muito bem. Mas o que aconteceu com essa mente? Né? Foi forçada e foi pro mal, foi pro lado meio obscuro, né? Antes de a gente entrar aqui já entramos na internet. Né? Só para concluir. Fala aí, pastor. A influência, cara. Alguém influenciou esse cara a se transformar no maior assassino da história. É o que está acontecendo hoje dentro da rede de computadores, né? da teia. É isso. Influências, cara. Aí você pega gente que sem influência nenhuma
só influencia pro mal e forja a mente dessas crianças para fazer esse tipo de coisa que está acontecendo aí, cara. Mentes vazias, cara. Minha mãe dizia que mentes vazias é a oficina do diabo, rapaz. Eu acho que é uma fábrica, não é só oficina. Uma fábrica, é uma fábrica, né? Como é que foi a conversão do Flávio Sena? Vamos falar um pouquinho rápido. Ó, como eu disse, eu tive 2 momentos, né? Eu entrei para a igreja ainda muito jovem, de 12 para 13 anos, fui com a minha mãe para a igreja, e aí passei para a igreja. Mas eu só ia à igreja, como muitos jovens, muitos adolescentes. Mas já chegando no período da juventude, eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus estava voltando. Já contei isso várias vezes na igreja. Falamos sobre isso ali. Eu sonhei que Jesus estava voltando. Deixa estar que nesse período eu já tinha entrado para o rádio. E aí eu estava passando assim de rádio para rádio, saí de uma rádio e entrava em outra. Teve um período que eu cheguei a trabalhar em 4 rádios. Trabalhava uma de manhã, uma de tarde, uma de noite, uma de madrugada. Era uma loucura. A minha casa era o carro, o meu carro era a estante, que eu vivia mais dentro do carro do que em casa. Mas também não aguentei, claro, obviamente não aguentei fiquei 2 meses assim, não aguentei, estava com a dívida no banco, consegui 2 meses trabalhar assim, reuni a grana para pagar o banco. Depois eu saí de 2, fiquei só em 2. Mas eu fiquei muito tempo trabalhando em 2 rádios. Muito tempo trabalhando assim. E nesse período, o rádio ele consumiu muito meu tempo. E eu quase não tinha tempo de ir para a igreja. Na minha cabeça, eu era crente ainda. Na minha cabeça, eu não me sentia do mundão. Por quê? Porque nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca fui de farrear, nunca fui de noitada, nunca fui boêmio. Sempre ia para a igreja. Mas mesmo não indo para a igreja, eu ainda me sentia crente, mesmo sem ir. Só que há uma larga diferença entre você estar o tempo inteiro na igreja e entre você ser convertido. Há uma larga diferença entre você se sentir crente e não ir à igreja. Há uma larga diferença. Você tem que ir à igreja, você tem que arrumar tempo para ir para a igreja. Porque existem coisas espirituais que só acontecem quando nós estamos reunidos. Comunhão. Entende? Existem experiências individuais com Deus? Sim, nós temos que ter as nossas experiências individuais, mas a gente tem que entender que tem momentos que vamos ter essas experiências espirituais só quando estivermos em comunhão. E comunhão só existe com quem professa da mesma fé. Não existe comunhão com alguém que não professa da mesma fé. Você pode chamar de amizade, pode chamar de coleguismo, aproximação, o que for o acordo, mas comunhão é só quem comunga da mesma fé. E aí é preciso fazer isso. E eu não estava fazendo isso. Mas mesmo assim eu me achava. Mas deixa estar que eu estava mais fora do que dentro. Foi nesse período que eu tive um sonho que Jesus estava voltando. E nesse sonho, eu estava num lugar muito escuro e eu via vozes do lado de fora, como se eu estivesse num quarto tudo escuro e ouvindo vozes, pessoas correndo, desesperadas, muito grito lá fora. Aí eu abri a porta, saí, vi as pessoas correndo no desespero, eu vi uma luz grande, só que dentro é uma nuvem muito grande, dentro dessa nuvem saíam luzes verdes. Eu não conseguia ver quem estava dentro dessa nuvem, eu só vi uma nuvem no alto e ela emitia luzes verdes. Aí eu perguntava, o que é isso? E as pessoas desesperadas para lá e para cá. Aí uma voz do meu lado, que eu não consegui identificar quem é, eu não consegui ver a pessoa, eu só senti que tinha alguém do meu lado e dizia assim, ó, é Jesus que está voltando. E todo mundo subiu e você ficou. Meu irmão, pensa num desespero. Eu acordei com essa cena. Um sonho desse. Meu Deus. Meu irmão, eu acordei num desespero que eu vou te falar. E eu li a Bíblia, mas eu não estudava a Bíblia. Há uma diferença entre ler e estudar. Nesse período, eu apenas li a Bíblia. Eu não estudava a Bíblia. E aí, quando eu acordei com essa imagem, um desespero, eu acordei suado, falei, meu Deus, o que é isso? Eu vou ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia. Aí, quando eu abri, estava lá em Salmo 119, verso 18. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Meu irmão, ali eu me converti. Ali eu passei a entender que a Bíblia não é apenas para eu ler. A Bíblia não é apenas para eu ter o conhecimento dela. A Bíblia é para eu viver ela. Isso aí, praticar, Tiago. Aí eu passei a entender que o Evangelho não é apenas um livro que contém letras, mas é o caráter de Deus no meio daquelas letras.
Aí eu passei a entender a Bíblia diferente, eu passei a estudar a Bíblia. Aí eu passei a entender cada coisa que eu tinha dúvidas, que bastava eu ler, bastava eu estudar. Aí eu passei a estudar a Bíblia, aí eu posso dizer que aí eu me converti, entende? Que aí eu passei a ter um contato com Deus, ter intimidade com Deus, eu passei a compreender aquilo que eu dependia dos outros para descobrir. Aí Deus começou a me revelar coisas, eu comecei literalmente a aprender independentemente dos outros, independente de alguém para me ensinar. Eu passei a entender. Aí eu falei, gente, como é que eu li isso aqui e não entendia? Por quê? Estava com a venda nos olhos. Aí eu passei a ver a beleza da lei de Deus. Foi aí que eu me converti. Forte, hein? Claro. Pode repetir para mim? Salmos? Salmo 119, verso 18. Forte, hein? Forte, hein, pastorzão? Entre ler, estudar e praticar. Tiago ele fala, não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra. Isso aí. E interessante que igreja, cara, não é para ir. Igreja é para ser. É para ser. Né? É o corpo de Cristo. Se você está dizendo que você é cristão e está fora do corpo, tem alguma coisa errada contigo, mano. Não. Hoje eu vi 2 teólogos brabos falando que não precisa ir para a igreja. Que é isso, rapaz. Que a igreja, que Jesus não criou religião. Hebreus 10, 25. Meu Deus e do não céu. deixemos de congregar como muitos estão fazendo, mas antes, congregue admoestando uns aos outros, porque aquele grande dia está chegando. Meu Deus. Jesus vai buscar a igreja, tá? E não vai pegar você no sofá sentadinho assistindo Big Brother, não, mano. É isso que eu ia falar agora. A gente é de uma geração antes das redes sociais Sim. e agora temos as redes sociais. O senhor acha que melhorou ou piorou? Olha o texto aí. Olha, eu não vou dizer nem que melhorou, nem que piorou, porque... A relação, sim. ia complementar, perdão, a relação do cristão com a Bíblia, com a igreja. Sim, assim, para mim não melhorou nem piorou. Por quê? Porque mais do que a internet é o pecado. O pecado é muito mais velho do que a internet, né? Então, o mal do ser humano é o pecado. O que arrebenta com o ser humano é o pecado. Se você tirar a internet, o ser humano vai continuar pecando. Com certeza. Lá quando... Antes da criação já houve pecado. Já houve pecado. Começou no céu. Veio para a terra, só piorou a coisa. Caim e Abel e aí vem. Então o problema não é a internet. Agora é como a gente vai lidar com essa facilidade, porque a internet ela facilita as coisas. Quer ver uma coisa? Boa parte das igrejas utiliza a tela para ter o texto lá da Bíblia. Facilita, ajuda, Muito. Mas a maioria já não está mais levando Bíblia para a igreja. Eu não estou dizendo que é obrigado. Eu não estou dizendo que quem não leva a Bíblia para a igreja não é cristão. Não é isso que eu estou dizendo. Sim. Eu estou dizendo é que facilita tanto que a gente pode se perder com tanta facilitação. A liberdade ela é boa, mas se você não usar a liberdade com responsabilidade, você vai ter libertinagem. Então, é aí o grande risco de você saber lidar com a liberdade, com a facilidade que a internet ela nos proporciona para a igreja, para evangelizar. O que a gente está fazendo aqui é evangelizar, cara, pela internet. Verdade. Isso aí. A gente está utilizando a internet Isso aí. para evangelizar. Abrir a mente das pessoas. Sim, né? a gente está sendo aqui voz de Deus, canal né? de Deus para muita gente que não pode sair de casa. Eu também tenho que pensar nisso. A pessoa que está acompanhando agora a gente, que vai pegar esse papo aqui, pode ser que não tudo, mas uma palavra vai ser o suficiente para transformar a vida Exatamente, dela. Porque não é pelo muito falar, né? Mas É. pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. E uma palavra já é o suficiente. Então o que a gente está fazendo aqui é levar a palavra de Deus para alguém, de repente está no transporte público, de repente final de semana, está no celular. Verdade. Entende? Pois é, está em tudo quanto é lugar, vendo a gente. Então, é como a igreja vai lidar. E a igreja tem que se adaptar. Eu penso que proibir tudo, eu penso que não é o caminho. O melhor caminho é saber lidar com a coisa. Se você está com um problema, não vá proibir o problema. Não, se adapta a ele. Vê qual é a melhor forma de lidar. Se adaptar não é aceitar tudo. Exatamente. Né? Tem gente que confunde as coisas. A igreja vai se adaptar ao mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo é pegar mais uma ferramenta e utilizar aquilo para o reino de Deus. Como que isso pode ser utilizado? Diversas formas. Então, eu penso que é por aí que a igreja tem que lidar. Forte, hein, pastorzão? Concordo com ele, cara. Muito bom, né? Não, a gente não pode... dois extremos, né? Sim. É muito ruim, é muito bom, é meio ruim, é meio bom. Não é.
A internet veio para ficar, minha opinião. A novidade, ela assusta, né? Isso Por aí. exemplo, eu lembro de uma época, eu peguei, no finalzinho, essa época, quando a igreja ela pregava contra a televisão, que era a caixinha do demônio. E agora, já não é mais caixinha do demônio? É porque a gente está dentro dela. Agora a gente está dentro dela. E agora? Faz o quê? Aí agora a internet, ferramenta do diabo. A gente tem que parar com essa mania de ficar dando munição para o diabo, Isso aí, ferramenta para ele. exatamente. A ferramenta não é dele, cara. A ferramenta é nossa. Isso aí. Rapaz, para criar a internet tem que ter muita inteligência. É isso aí. Sabedoria também. Sabedoria e inteligência. Não é qualquer um que faz isso. Aí a gente vai pegar essa inteligência e vai dar para o diabo? Vai dar Nada, não. É nosso. Agora, tem que saber usar com dosagem, sabedoria. Utilizar isso aí. E não dizer que é do diabo. Ah, a caixinha do diabo, agora deixou de ser. Agora, a ferramenta, a internet é ferramenta do diabo. Eu não vejo assim. Também não, cara. Assim, até a palavra de Deus, se ela não for administrada com sabedoria, cara, ela pode matar também. Com certeza. Dominar pessoas. A gente vê muita É. gente sendo dominada pela palavra. Muita gente que está, né? Então, depende de como você vai usar, né? Não é isso, pastor? Isso aí. Forte. Com certeza. Qual foi o dia que você chegou lá na Rádio Melodia? Tu lembra? A data? Bom, assim, eu cheguei em 2 momentos, né? Primeiro eu fiz férias em 2019. Eu fiz 14 dias de férias do Oliveira Júnior, que fazia o horário de 5 às 8, que é o horário que estou fazendo hoje. Aí, nessa época eu estava trabalhando na Rádio Relógio, do missionário R. Soares. Inclusive, eu trabalhei lá durante 10 anos. Eu estou lá, estou lá na Rádio Relógio, daqui a pouco, ou então o coordenador da Melodia, que era o Renato Bruno, que trabalhou na BIT, enfim, trabalhou em várias rádios, né? Até hoje o Renato Bruno está na Melodia, ele faz o horário de 4 às 7, que é o Conectados. O Renato, além de ser locutor na Melodia, ele estava na função também de coordenador. Aí ele liga para mim, eu estou na Relógio, e aí, Seninha, tudo bem? Eu falei, tudo bem, só tem um detalhe. Ele lembrou de mim 8 anos depois. Nossa. Eu tinha trabalhado com ele no meu início na Rádio Relógio. Ele era coordenador lá da Relógio, saiu da Relógio para ir trabalhar lá na Melodia. Aí ele entrou lá, passou 8 anos, a gente não trocava mensagens, nada, a gente não se falava, nada. Sabe o que é? Foi embora. 8 anos depois, eu estou na rádio, toca o celular, Renato Bruno, eu falei, caramba, tanto tempo. Fala aí, Renato, tudo bem? Tudo bem, tanto tempo e tal. Aí ele, Serinho, olha só, vai surgir uma oportunidade aqui, uma vaga, um locutor aqui vai entrar de férias, poxa, são 14 dias aí e tal, mas eu pensei em você e tal, o seu nome veio na minha cabeça. Meu Deus. Aí eu falei assim, tudo bem, você pode vir aqui para a gente conversar? Eu falei, beleza. Aí eu fui, entrei e fiz 14 dias lá. Isso em outubro de 2019. Um ano depois, ele me liga de novo. Fala aí, Seninha, beleza? Pô, o chefe aqui teve uma ideia de botar uma programação de madrugada aqui, e aí ele pensou em você e tal. Eu não sei se tu vai querer, é de madrugada, de meia-noite às 5. Não sei se tu vai querer e tal, o horário é ruim. Aí eu só disse assim para ele, eu falei, Renato, quem quer, faz. Aí ele, meu irmão, vem aqui então. Aí eu fui e entrei. Isso eu assinei contrato no dia 1º de novembro de 2020 e entrei lá no dia 3, né, de novembro de 2020. Na pandemia, né? Isso, na auge da pandemia. Na Forte. pandemia. Meu Deus do céu. Isso aí. Por que eu tô falando da rádio? Eu vou contar um segredo meu agora. Meu Deus. Eu amo rádio. Eu dormia com o rádio ligado Tem um do lado... Tem um pavor esses segredos dele, cara. Fala. Não é nada de mal, não. Não é nada. Tô Fica todo tranquilo, arrepiado, fica né? tranquilo que é de boa. Porque eu amo rádio, cara. Meu pai dormia ouvindo rádio. Meu pai também. E eu também peguei esse... É. Não vou Eu falar também. vício. Vou Eu pagar... tenho esse hábito. Do lado aqui a Rádio Tupi. Eu dormi. também. Minha mulher falou isso ontem. Ela deu graças a Deus que inventaram o fone de ouvido. Onde eu ver? Ela não aguentava mais ouvir a Rádio Tupi. Eu adorava ouvir, cara. Dormia ouvindo a resenha esportiva. Eu também, isso aí. Resenha rádio- esportiva. Ainda tem ainda, tá? Tem, Tem, pô. Adorava ouvir aquilo. A rádio é maravilhosa. O povo não sabe o poder que a rádio tem, né? É Qual o verdade, futuro da rádio com o advento da internet agora? O que você acha? Olha, para mim, porque teve sempre aquele fantasma que o rádio vai acabar. Isso. O rádio já começou com esse fantasma.
Já começaram dizendo que o rádio não iria dar certo, que foi com o padre Landel de Moura, né? Quando ele fez os primeiros testes, falaram que não ia dar certo. Como é que pode? A pessoa fala aqui, daqui a alguns metros, eles colocavam em metros. Entrou a televisão, né? Entrou a televisão e a rádio continuou. Né? Aí, como é que pode? Isso não vai dar certo. E deu certo, né? A primeira transmissão com o padre Landel de Moura, ele fez a transmissão. Aí de lá para cá ele já começou com isso, mas ele ganhou corpo, ganhou nome, acreditaram e foi. Daqui a pouco inventaram a TV. Agora o rádio vai acabar. O rádio não acabou. Vem internet, agora o rádio vai acabar. Não, o rádio se adapta. Sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui é rádio. Isso aqui é um rádio. Com imagem. Isso aqui é um rádio dentro da internet. É bacana. Entende? É o rádio com imagem. Então você não pode mais pensar apenas em rádio, apenas em ouvir. Rádio você pensa em ver. Porque assim, quando você ouvir o seu locutor, poxa, como ele será? É velho, é novo, entendeu? Sim. É careca, tem topete, né? É careca. Tem topete. Meu Deus. É careca, entendeu? Eu senti uma pontadinha. Uma acusação aí direto. Eu senti. Só faltou dar o arroba, irmão. Pois é. Aí, o que acontece? Então você se conformava com aquilo que você sabia que talvez você nunca iria ter a possibilidade de ver o locutor, o comunicador da sua preferência. Hoje em dia não, tu ouviu, deixa eu ver como é que ele é. Vou lá no Instagram. É verdade. Entendeu? Deixa eu ver como é que ele é, vou lá no Instagram. E assim é o rádio. Então o rádio ele está assim, ele se adapta. O futuro... o rádio vai acabar. Não, o rádio ele se adapta. Se adapta. Tu acha que não vai acabar? Não, ele vai se adaptar. Acabar. Não vai. O rádio é um camaleão por excelência, verdade. né? Eu não sei a melodia, mas tá todo mundo no YouTube hoje, transmitindo 24 horas. Sim, sim. E, por exemplo, o debate Melodia é transmitido. Mas no YouTube. É isso, verdade. Não é você apenas ouve. Manhã vê? Rapaz, vocês estavam falando do rádio aí. Eu me lembro de meu pai, cara, meu saudoso pai e minha mãe, quase se separam por causa de rádio, mano. É mesmo? Lá em casa rolou esse papo. Rapaz, meu pai, até hoje minhas irmãs guardaram o rádio dele, tá lá guardadinho. Rádio lá. de pilha, né? Era. Rádio de pilha. Aí era um rádio preto, que é aquela que tinha um botão do lado que... Sim. Né, pra sintonizar. Aquele barulhinho gostoso? Não, tinha a cordinha passando assim. Isso, era. É. Aí minha mãe dormia, né? Meu pai queria dormir com o rádio ligado. Aí minha mãe esperava, quando meu pai fechava o olho, minha mãe desligava. Foi ele abrir o olho na hora. Nilza! Por que você desligou? Cara, era a briga, a gente lá do quarto rindo, cara. Então, lá em casa era guerra assim também. Meu pai só dormia com rádio, minha mãe aí comprou um fonezinho pra ele aí, melhorou. Que era chamado no início de egoísta, né? O fonezinho era chamado de egoísta. Assim, muita gente não sabe, mas como começou a ideia do rádio acabar? Porque quando o rádio ele foi predominante no meio da comunicação, ele ficava no meio da sala. Ele ocupava... No lugar da televisão. Não, na verdade, a televisão que tomou o lugar do rádio, porque o lugar do rádio era no meio da sala. As pessoas ficavam em volta do rádio como se fosse uma TV. Quando a TV veio com uma imagem, aí começaram esse vento aí, ó. Agora o rádio vai acabar, porque a TV tomou a conta do rádio. E aí o que o rádio fez? Não, foi pro quarto. Ficou mais íntimo. Ficou mais íntimo. E os casais começaram a brigar. Eu começaram a brigar. Disso. Foi abalar a estrutura dos relacionamentos. Isso aí. Separou uma galera aí. Pronto. Separou uma galera. Mãe, manjó. Não, minha mãe era televisão, cara. Lá em casa tinha uma discussão, cara. Minha mãe era apaixonada pelo Roberto Carlos e meu pai pela Sônia Braga. Meu Deus. Olha aí. Cara, era muito louco. Caraca, a gente ria muito, cara. Hoje eu... Meu Deus do céu. Vamos falar agora um pouco de política? Vamos lá. Pimenta. Muito bom. Cadê a pimenta? Pimenta? Vou pedir pra amanhã mandar uma lá na Bahia, mano. Lá do Pelourinho. Vamos trazer aquela pimentinha, botar aqui. Pimentinha. Eu gosto desse assunto. Gosta? Gosto demais. A gente também gosta de falar porque... Eu gosto demais. O povo perece por falta de conhecimento. Mano? Com certeza. A política na igreja é a igreja na política. É isso aí. Pode ou não pode? O que você Claro acha? que pode, pelo amor de Deus. Não tem coisa melhor, né? Pra mim não tem coisa melhor. Não tem como você pensar em Deus, Bíblia e não falar em política. Eu não sei de onde tiraram essa ideia, não. Religião e política não se misturam. Quem disse que não? É porque nunca leu a Bíblia. Não precisa nem estudar muito, hein? Basta uma leitura rasa que você vai ver que tem política de Gênesis a Apocalipse. Exatamente. Por exemplo, Apocalipse. O que é isso aí? Guerra política. Guerra política. É claro que a intervenção sobrenatural no meio natural, mas perpassado pela política.
Então a política vai estar tão entranhada que vai iludir, enganar, se possível, os escolhidos. A política está tomando conta de tudo. O que é o anticristo? Né? Se não é uma figura política. Mundial. E a gente tem que estar ligado, né? Entende? É isso aí. Então a política está em tudo quanto é lugar. Então quando você entende o que é política, há uma diferença entre o que é política e o que é politicagem. A politicagem é que não pode ter. Aí não se misturam. Mas a política, pelo amor de Deus, o que a gente está fazendo aqui é política. Pô. Networkzinho é política. Pô. O ser humano, ele é um ser político. Isso ele aí. não é um ser apolítico. Por exemplo, você fala mal de si? Não. Na medida que você vende a sua imagem, você fala de si, uma entrevista dessa, eu estou fazendo política. Você está fazendo, todo mundo. Você aí faz política. Não faz, você faz política sim. Quando você mostra as suas qualidades, os seus adjetivos, isso é uma política. Então, política é isso, é bem-estar, não é mal-estar. É por conta de alguns exemplos ruins, que aí não é política, eu chamo de politicagem. Aí a pessoa pega isso como política e fala, não, isso não é política. Política é bem-estar, em todos os sentidos. Então, tem que tratar assim de política na igreja. Tem gente que não gosta, quando você vai falar no altar de igreja, vai falar de política. Ô, querido, você está aqui na igreja por quê? É por conta da política. E se a igreja não entrar, presta atenção no que eu vou dizer. Se a igreja não entrar de vez na política, o que vai acontecer? A nossa igreja vai sofrer tanto que vai ter igreja que vai fechar a porta. Jesus disse que o inferno não iria prevalecer sobre a igreja dele. Só que a igreja dele tem que se posicionar. Porque se não se posicionar, tem templos que vai ser fechado. Tem templo aí que você está fechado, tá? Exatamente. Verdade. Por quê? Porque tenta dissociar. Não tem como você dissociar uma coisa da outra. É impossível. A gente precisa de leis que nos defendam. Você paga a luz, você paga a água, tudo vem da política. Se aumentar os impostos, sabe o que acontece? Automaticamente dízimo deixa de ser dado, oferta deixa de ser dada, porque aumentou os impostos. Aumenta o combustível, você tem que levar sua família para a igreja. Como é que tu vai levar? O combustível está caro. Como é que você vai fazer? Uber vai aumentar também. Querem acabar com o Uber. Eu preciso comprar livro, preciso comprar livros. Vai ser taxado. Já está sendo taxado. Como que eu não tenho de falar de política? A política me afeta em cheio, por mais que eu não queira. Então, estou tratando de um assunto que você tem duas opções. Ou você tem a opção de querer cair de cabeça nisso para entender, ver a beleza da coisa e batalhar, ou então você se acomoda e deixa para os outros. Só que você tem um detalhe. Se você não tem a opção de escolher, você vai permitir que pessoas que não têm nada a ver com a tua vida decidam coisas na tua vida. Se eu deixar, o ímpio vai dominar. E você acha que o domínio que o ímpio quer alguma coisa boa para a igreja? O ímpio quer mais é que a igreja se feche. Feche na raiz, pô. Né? Feche na raiz. O Nicolas fala uma coisa certa, o Nicolas lá de Minas. Que foi o deputado mais votado do Brasil, né? Estão querendo derrubar o cara, né? Estão querendo derrubar a todo custo, né? A todo custo. Arrancar o cara da... mas não vão conseguir, em nome de Jesus. Quando você tem um local que não é preenchido por um crente, ele é preenchido por alguém, mano. Por um ímpio. Alguém vai preencher aquilo lá, não vai sumir. Não, o deputado federal não some porque não tem um crente. Não, alguém vai entrar lá. Aí essas legislações que são feitas lá, não tem gente da gente lá no meio. Sim. Quem que vai gritar pela gente? Eles? Ninguém. Não grita, não. Não grita. E a gente tem que entrar. Eu sou muito favorável a isso aí. Sou muito favorável. Isso que a gente está fazendo, eu já tinha essa noção e agora tenho mais. É política, isso aqui é política. Isso aqui é política. E na igreja estão demonizando, pastor. Não pode. No altar não pode. É santo. Aí eu vou... Fala, Big Boy. Fala, Big Boy. Agora eu vou botar 1 litro de pimenta. Raciocina comigo. Infelizmente, hoje no Brasil, as igrejas são muito desunidas. Facções. Ponto. Se a gente Fato. Se a gente... Nós se unir... Sim. Escolher cara, a gente bota um presidente lá, cara. Bota pra raciocinar. 80 milhões. Pelo amor de Deus, cara. Cristão, né? Quantos votos o cara foi eleito aí? Sim. Tem mais crente no Brasil do que ele foi eleito. Para pra raciocinar. Mas não quer, mano. Não. É cada um com o seu pedaço, né? Cada um com o seu pedaço, irmão. É complicado. Mas Jesus vai buscar o quê? São várias igrejas? Não, vai buscar a noiva, né? É uma? O problema é que o ego humano aflora a tal ponto que aí você esquece o cristianismo, né? Por exemplo, eu sei de uma
uma história. É quase que uma piada, mais ou menos assim. Minha mão tá pegando fogo. É mais ou menos assim. Um tradicional, um pentecostal, sapato de fogo, e uma igreja mais ou menos. É aquela que nem é tradicional, é nem pentecostal. Eles estavam falando de salvação. O tradicional estava dizendo como é que Jesus ia voltar. Uma forma silenciosa, calma. O pentecostal não, meu irmão. Raios, trovões, relâmpagos. Essa aqui falou, não, é mais ou menos, vem uns anjos primeiro na frente. Então, aí os três batendo cabeça. Só que nesse meio tempo, Jesus volta. Quando volta, os três sobem. Aí um dizendo para o outro, eu não te falei que era assim? O outro, eu não te falei que... Então, quer dizer, os três estavam certos e os três estavam errados ao mesmo tempo. Então, a igreja está batendo cabeça para um único propósito. O propósito é o céu. Agora, eu não entendo essa divisão que existe se vai todo mundo morar no mesmo céu. A menos que o céu seja... Dividido também, que nem é na Terra. Eu acho que não. Pelo amor de Deus. Eu acho que não também. Né? Os senhores não acham que hoje a igreja está dividida por causa de dinheiro? Também. Também é. Também. Porque eu já tive experiência do trabalho começar muito bem, mas enfim... Mas é sério, papo é reto. Calma. Não, mas infelizmente, sério. quando entrou dinheiro em volume, sim, se deslumbrou. Sim, claro. Ponto. Então, acho que a minha opinião hoje no Brasil é isso. O trabalho começa bem. Mas sim, quando vê o volume, irmão, eu quero saber do vizinho nada, eu quero o meu. Ponto. Pois é. É complicado. Vamos beber água. Água cai. Mas isso é fato. Eu acho que deveria falar mais de política nas igrejas. Deveria falar, deveria ser mais falado. Sim. Mais falado mesmo, de com força. E o povo parece falta de conhecimento. Tem alguns assuntos, cara, que a igreja parou de falar, Satanás entrou. Um foi sexo. Sim. Sexo, não se pode falar de sexo em cima do altar. O sexo virou pecado. Né? E eu falo muito que o sexo é pecado para quem não é casado. Desde no relacionamento marido e mulher, o sexo foi criado por Deus e é bênção. Política, não se pode falar em política, Satanás entrou. Sim. Hoje nós estamos vivendo num país dominado, né, por pessoas que não professam a mesma fé que nós, e a igreja está sofrendo já. Hoje você não pode mais expulsar demônio, porque os demônios têm a parte dele, a religiosa dele, então estão dizendo que isso já não pode mais, a gente não pode mais expulsar demônio. Não, se você falar que uma pessoa está endemoniada, você é processado. Isso, não pode mais falar. Então tudo está correndo por quê? Porque lá nós não temos pessoas lá dentro. Lutando pela nossa. Ele falou de Gênesis e Apocalipse. Gênesis, Deus deu o poder para os filhos dominarem, cara. Se sujeitavam e dominem sobre tudo. Nós saímos e deixamos que o ímpio governasse. O provérbio fala, quando o ímpio governa, o povo sofre. Isso aí. Forte, né, meu Deus. E aí, Big Boys? Vamos falar do nosso patrocinador rapidinho, Big Boy? Vamos sim, Marcão. Antes de colocar lá a marca da CMA, eu queria te convidar a se inscrever no canal. Agora no mês de abril, a gente tá se o nosso locutor pedir, se inscreve. Deus, não. Se inscreve. Vou te interromper. Ele vai pedir para... Com esse vozeirão? Pra galera se inscrever. Pede aí pra galera se inscrever. Inscrever de novo, cara? Mas com a voz de rádio. Não, ele. Com a voz de rádio. Vai acordar amanhã. Vai acordar amanhã. Se liga aí, manhã, no vozeirão do Manhã, ele vai pedir, a senhora se inscreve de novo. Olha só, manhã. Antes de tudo, antes que eu esqueça aqui, lá no ar, eu sempre tenho uma frase e os ouvintes, na verdade, quem inventou essa frase foram eles. Eu simplesmente peguei a frase deles e levei para frente como o meu chavão, deu certo e a galera sempre fala, fecha comigo que eu fecho contigo. Então a galera sempre fala, Serinho, fecha comigo. Que aí eu falo que eu fecho contigo. Então no final, vou falar isso, hein? Fecha comigo que aí você... fecho contigo. Isso aí. Beleza. Vamos se inscrever, pois galera. Lá. Então, sobre o podcast, é isso? Apocalipse 210. Pede pra galera se inscrever aí. Beleza, galera? Podcast Apocalipse 210. Vai lá, faça a sua inscrição, o joinha, o like. E quando você faz o like lá, você aperta o sininho, todo vídeo aqui novo cai para você como alerta lá. Então, faz a sua inscrição, convida amigos e vizinhos. Podcast Apocalipse
210. Olha aí, hein? Galera, agora... para de falar com manhã, cara. Manhã tá dormindo, pede ajuda aí ao Renilton, ao Rildo, ao Rinaldo. Pede ajuda ao Zé da família aí, manhã. O Ronaldo, tem Ronaldo Gaúcho lá. Tem tudo com R. Tudo com R. Mas eu acho que manhã... manhã tomaram o celular de manhã, fala a verdade. Tomaram o celular de manhã. Tomaram o celular. Tomaram. A Bahia, ó, a Bahia. O que tá acontecendo com a Bahia? Rapaz. Cárcere privado, pegaram os irmãos todos, tomaram o celular de todo mundo. Todo mundo no Pelourinho. Mas agora no mês de abril, a gente está na meta aí de alcançar 2.000 inscritos, galera. Graças a Deus, todos os dias está chegando relato de vida sendo alcançada, tá? Verdade. Deus tem feito pela misericórdia dele, tá? Esse canal foi criado exatamente para tirar a venda dos teus olhos, de acordo com o que está na Bíblia. A nossa bússola é a Bíblia, beleza? Aqui você não vai ouvir nada que está indo ao contrário do que a Bíblia fala. Então, a gente pede tua ajuda para a gente estar alcançando esses 2.000 inscritos aí, beleza? Glória a Deus. Falou aí do patrocinador, meu amigo? Do meu Deus! Fala do patrocinador, meu filho. Vou falar agora, irmão. Cadê? Achei. Vou despedir o Big Boy. Não, Despede o Big Boy aí. Pastor, tá chegando, bota amanhã pra trabalhar. Vai dormir ali em cima do computador, cara. Tá chegando os brinquedinhos novos aí que vai facilitar vai facilitar a vida do Big Boy. Big Boy tinha que ter 15 braços. Mas, mais uma vez, agradecer. A equipe, cara. Não tá vindo mais, não? A equipe é Big Boy. Deus é bom em todo Deus tempo. É bom. Mais uma vez agradecer a CMA Telecom, tá? Que tá acreditando nesse projeto desde o início. Muito obrigado aí ao Paulo, ao Marco, ao Chegou Mateus. Mais um aí, né? E tá chegando mais um. A Piro Marmoraria vai estar ajudando a gente Show aí de muito bola. em breve. Então você do bairro Deceptiva, que tá precisando de uma internet de qualidade, para de bater cabeça, liga pro número 21 2391 7050, esse mesmo número que tá aqui na tela, tá? Liga para lá e você vai ter a melhor internet do bairro Deceptiva. Lá eles entregam aquilo que você contrata. Em contrário de um e outros aí, só entrega 70%. Então fecha com a gente, porque você merece a melhor internet do bairro Deceptiva. Show de bola. Valeu, Big Boy. Obrigado aí. Depois tira o fone, Big Boy. Você tá com problema. Eu tirei, Marcão. Cara, esse um e outros aí me mata dele. Um e outros. Eu depois vou com ele eu lá. Quero um arroba, meu irmão. Bota um arroba. Quer que eu fale? Não. Quer que eu entregue? Não, você é muito problemático. Não. Processo. Chega de processo. Vamos falar do cristão moderno agora. Meu Deus. O que aconteceu? E tem isso, cara? Tem, ó. Tem ou não tem? Tem. O cristão se modernizou? O que dá? Claro. O que você acha? O cristão tá moderno hoje em dia? Mudou? Eu penso assim, que o cristão ele pode se modernizar. Ele tem que se modernizar. Porque não vai ficar no passado. Não, tudo é atualizado. Só detalhe, não é reciclado, não. Não. Reciclar é lixo, você se atualiza. Então, a gente tem que se atualizar. Temos que nos atualizar nos conhecimentos, em tudo. Vestimenta, tudo. Isso aí. Você tem que se atualizar em tudo. Agora, você não pode deixar a sua essência. Você tem que se renovar, se restaurar, se atualizar, mas não pode perder a sua essência. Exatamente. Isso é forte, entendeu? Né? Você não pode deixar a casca te dominar. Que você vê muito por aí é pessoas que perdem a sua essência por conta da tal atualização, hein? E perde a mão, que nem ele falou, o Big Boy falou aí de dinheiro, né, cara? Sim. Infelizmente, o cara começa bem, no meio tá bem, o importante é o final, né, pastor? Exatamente. Eu penso que ele nunca foi bem. Sério? Eu penso que sempre esteve dentro dele. O dinheiro simplesmente foi um facilitador para colocar para fora que ele está dentro dele. Porque se você tem caráter, meu irmão, pode te dar 1 milhão, tu não vai se corromper. Eu também penso assim. Você não vai se corromper. Pode dar o dinheiro que você vai continuar com a sua essência. Agora, tu dá dinheiro, aí o cara mostra a arrogância que tem dentro dele, a soberba, a prepotência, o quanto ele é mau, o quanto ele é perverso. Só coloca para fora aquilo que já está lá dentro. É só dar o poder que... É só dar o poder. Poder e dinheiro mostra quem é a pessoa. E tem algo que a gente fala aqui com bastante frequência, é o seguinte, se a igreja ela não muda de redor da igreja, assim, o bairro, não é igreja. Não é igreja. É empresa, irmão. É, isso aí. Tem igreja aí, mano, desculpa, que tem meta para bater, cara. Se você não bate aquela meta de dízimo de oferta, vai chamar a atenção do pastor dirigente. Em nome de Jesus, cara. Em nome de Jesus. Até tirei o fone. Bebe água. Pega água pra nós, Big Boy. Porque agora o negócio tá pegando fogo. A pimenta, falei. Olha só, ainda bem que a gente não está falando nome de denominação Não, e nem nome de pastor falar nenhum. isso aí, nem generalizando. Mas aquilo que é de domínio próprio, de conhecimento notório, não precisa provar. Né? Aquilo que é de conhecimento notório não precisa provar. Eu sei de uma igreja, né, que é assim, o pastor lá, pastor presidente, tá? Acho que eu sei também. É? Olha só. Big Boy falou, eu acho que eu sei também. Durante a igreja, durante o dia, a igreja para ele não é igreja, é empresa.
À noite, para ele é culto. E aí, membro que é funcionário, quando ia requerer alguma coisa, eu falei, não, agora é empresa. Mas quando ele ia cobrar, aí é igreja. Mas como é assim? Não. Durante o dia é empresa. À noite é igreja. Mas como é que isso funciona? Entende? Não bate. Não dá, né, pastor? E aí, pastor presidente? Está repreendido em nome de Jesus. Mas quando o funcionário ia cobrá-lo diretamente, eu falei, não, agora eu sou empresário. Agora é culto. Agora quando ele... Não, agora eu sou o teu pastor. Como assim, gente? Não cabe. São coisas absurdas, mas existem. E está acontecendo até agora, inclusive. E não é longe não, hein? E não é longe não. Big Boy, vai beber água, Big Boy. Pega água lá, bota um não precisa citar nomes. Não, para quê? Não precisa. Beleza. E como a gente fala aqui direto, galera, igreja é bênção. Tem que congregar, tá? Isso aí. Não usa uma palavrinha como desculpa para não congregar, tá? A gente tem que congregar. Quase falei língua. Me arrepiei todo. Falou em mistério aqui. Porque a gente pega uma palavrinha nossa aqui e olha lá. Sim. Não vamos à igreja, não. Lá na igreja tem isso aí, a empresa. Sim. Não. Toda a igreja é feita, como diz lá o nosso Eliel, lá, né, o pastor do Radical. Igreja é feita. Peguei só essa partezinha de lá. Igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas. Então não bota seu foco em pessoas. É verdade. Vai pra igreja e bota foco em Cristo. E ponto Cara, final. Entendeu? Eu vou colocar uma pimenta aqui. Vem ele. Não. Vamos e é falar malagueta, daquelas que ardem mesmo, irmão. Lá na Bahia é chamado bafo do demônio. Em vez de colocar entre pare de sofrer, coloca lá proibida a entrada de pessoas perfeitas. Isso aí. A galera vem, pô, né? E outra coisa, cara. Mano, a gente, pra abençoar, a gente tem que estar lá dentro, irmão. Eu só vejo Deus no meu irmão. Então eu preciso estar lá dentro, congregando, pra fazer a diferença. O cara canta, né? Eu quero ver Deus, E Deus tá do teu lado, e tu não vê Deus. É porque assim, a gente tá vivendo o momento dos desigrejados, né? Isso é e tá aumentando o número desses desigrejados. Por outro lado, a questão da modernidade que você está falando, as igrejas também mudaram o seu aspecto, né? As igrejas hoje estão adotando o perfil tudo escuro. A minha não. A que eu lidero é. Com foco só em cima do pregador, né? As igrejas mudaram o seu rito. Por um lado é bom, por um outro não. Por um lado é bom, por outro não. A gente não pode esquecer as nossas raízes. Com certeza. Mas isso não significa que a gente tem que ficar plantado lá igual uma árvore e não sair. Então, a gente tem que ter a dosagem, né? Não tanto lá nem tanto cá. Muitas vezes, algumas dessas igrejas, elas parecem muito mais uma boate, verdade. Parece muito mais um show do que uma igreja. Aí você sai de lá animado e tal. Falei assim, olha só, tu saiu animado, saiu com o teu sentimental elevado, tu ouviu uma palavra positiva, mas isso mudou a tua vida? Transformou a tua vida? Porque o evangelho, puro, simples, ele me transforma de dentro para fora. Boas novas, né? O evangelho, ele tira as vendas dos meus olhos, ele tira a fachada e me mostra qual é o meu caráter. Ele mostra o quanto eu sou podre por dentro, o quanto eu sou falho, o quanto eu sou errado. O evangelho, ele faz com que eu olhe para os meus defeitos e não para o defeito do irmão. Entende? Então, você saiu daí transformado, isso mudou a tua vida? Bom, se você foi para uma igreja dessa, mudou a tua vida, beleza. Agora, se você vai só pela música, vai só pelo oba-oba, pela pirotecnia, porque é uma pirotecnia, pela pirotecnia, tá errado, irmão. Não é isso, é o evangelho que transforma. E o evangelho, ele é tão transformador que, tendo luz ou não tendo luz, ele vai atuar. Então, o evangelho, ele não atua só porque a luz está acesa, mas ele também não atua só porque a luz está apagada. Ele atua porque ele tem poder. Exatamente. Verdade. Entende? Então, a presença de Deus pode estar no lugar escuro, como a presença de Deus pode estar no lugar claro também. Então, a questão é não se perder. Agora, a questão de estilo é questão de estilo. Por exemplo, eu me amarro ouvir música gospel reggae. Pelo amor de Deus, bota reggae, um reggae, ritmo, né? Tem que botar um reggaezinho ali. Eu gosto disso. Eu gosto do samba, Entende? Eu gosto. Aí é pecado. Meu irmão, pecado é pecar. Todos os ritmos. Pecado é outra coisa. Pecado é outra coisa. Ritmo é ritmo. O salmista disse, Quem todos os ritmos. Lembrou agora,
Quem tem fôlego... Todos os ritmos. Não, eu gosto daquela música que é no céu. Qual a música do céu? Eu nunca ouvi uma música... Você já ouviu música do céu? Eu nunca ouvi. Até porque a Bíblia diz... Quem compôs? Até porque o que a Bíblia diz? Que lá a igreja vai cantar um novo cântico. Pô, tu é privilegiado. Tu já foi no céu, já ouviu aquilo que ninguém ouviu, um novo cântico. A Bíblia diz que lá vai ser um novo cântico. Eu não sei qual é esse novo cântico. Ela diz que vai ser um novo. Porque o natural e o velho a gente está vivendo. Então, enquanto não chega esse novo cântico, eu estou aqui adorando do meu jeito, da minha forma simples de ser, mas eu amo esse ritmo. Agora tem gente que não gosta, né? Isso aí. E eu respeito, né? Ritmo é ritmo, né? O nosso amigo lá, você gosta de samba, né? Nosso amigo lá do Nova Geração. Nova Geração, minha coisa linda, né? Coisa linda. Molequinho bom. Ele falou uma coisa muito interessante, né, cara? A gente está vivendo naquela transição da conversão, né, epidêmica, dos arrepios, cara. Aí eu sempre estou falando aqui porque a pessoa entra, se arrepia, vai lá na frente, né? Conhece Jesus, sai dali, esquece. Chora. Emotivo. Né? Cara, ele fala uma coisa muito interessante, é o que eu prego e o que eu acredito. A conversão ela tem que ser de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu me converti em 2008, 2009. Não, foi junto com o Matusalém. Tem um tempinho. Eu sou uma criança do evangelho, cara. Tem alguns milhares de anos. Não, eu sou uma criança do evangelho. Mas uma coisa eu te digo, cara. Eu sei de onde ele me tirou. A dona Maçã é um pecado. Eu também sei. Isso é bom a gente lembrar. Eu sei de onde ele me tirou. Porque eu quero voltar para lá, cara. Isso aí. Nunca, diante do Deus Altíssimo que nós servimos, eu nunca passou no meu coração a vontade de sair do evangelho, cara. Eu já troquei de 4 igrejas. 4 igrejas, passei por 4 igrejas, mano. Porque eu não concordava. Meu irmão, eu como ovelha, eu escolho o pastor que vai me pastorear. Isso aí. Agora eu estou numa situação difícil, né, cara? Agora pastor hoje, presidente. Como pastor... Que pastor presidente? Eu, como pastor, não posso escolher ovelha, mano. Aí é o que Deus manda pra mim, ó. Fala aí, ovelha malhada. Então, eu queria agora a opinião de vocês da mesa, beleza? Raciocina comigo. Beleza. O homem moderno, né? O crente moderno. Vocês acham que hoje não é muito mais profeta do que sacerdote? Muito mais profeta do que sacerdote. A gente primeiro tem que entender as funções para quem está acompanhando. Bom, qual era a função do sacerdote? Levar as demandas do povo para Deus. Qual era a função do profeta? Trazer coisas de Deus para o povo. A grande questão é, será que a maioria desses profetas está trazendo algo que seja realmente de Deus? Ouve aí, povo. Será que é Deus que está falando com eles? Será que é? Inclusive, hoje lá, não sei quando é que esse vídeo vai ser vinculado, mas assim, eu trouxe uma palavra lá na rádio esses dias falando sobre o Evangelho. Eu disse que o Evangelho, puro e simples, do jeito que ele não precisa de pirotecnia. Não precisa. Segunda coisa, o Evangelho tem que aparecer mais do que eu. Se eu apareço mais do que a mensagem que eu carrego, eu sou mais importante do que a mensagem. Egocentrismo. E aí, quando você vai passando esses vídeos desses pregadores famosos, não estou falando todos, tá? Alguns, né? Não. É tanta coisa que o cara coloca que você presta mais atenção nele do que na mensagem. E alguns tentam trazer algo tão novo para todo mundo ficar dizendo: como é que eu nunca vi isso? Ele realmente é muito bom. Como se o cara fosse algo assim. Realmente ele é o melhor dos melhores. Gente, o evangelho, dentro da sua simplicidade, ele transforma multidões. Billy Graham. Gente, Billy Graham pregava numa simplicidade, meu irmão. Falei sobre isso há pouco. Numa simplicidade. Aí você vai ver os vídeos, inclusive um dele aqui no Maracanã, ele pregando o evangelho tão simples, mas quando ele fala, vem agora para Jesus, rios de pessoas. Aí você para e pensa, o que fazia mover as pessoas? É porque ele entendia que quem tem que pregar é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo fala vem uma multidão. Se não é o Espírito Santo que está falando, eu posso ficar 2 horas pregando com o melhor vernáculo no meu português, na minha teologia, eu posso vomitar conhecimento teológico, não vai se converter. Porque eu sou o autor da minha mensagem. Eu estou aparecendo mais do que a minha mensagem. Agora, se o Evangelho aparece mais do que eu, é ele quem transforma. Aí eu li lá João 3, né? João 3, quando João Batista viu Jesus, que ele cresça e que eu diminua.
Então, o evangelho tem que crescer em mim e não eu crescer em cima do evangelho. E o que a gente vê, lamentavelmente, muitos pregadores por aí estão se locupletando das mensagens, eles estão crescendo em cima do evangelho. E você vê que não é o evangelho que está crescendo neles e nas pessoas. E é isso aí que dificulta a coisa. Voltando para a questão do crente moderno, os estereótipos que a gente cria demais, isso atrapalha. Eu lembro que uma vez eu estava evangelizando, estava eu e um amigo chamado Clarson, um abraço, Clarson, saudade de você, meu amigo. A gente estava evangelizando e aí a gente estava subindo um morro assim e começamos a ouvir uma voz. E essa voz era a voz de alguém que estava clamando a plenos pulmões, sabe? Estava gritando mesmo, orando alto. E a voz dele ecoava. Aí eu falei assim, rapaz, isso é oração. Ele falou, é mesmo. Aí subimos no alto, no monte. Aí lá embaixo estava o rapaz orando. Ele não estava orando por si, ele estava orando pelos amigos dele. Por que eu digo? Porque ele falou na oração, ele falou inclusive o nome das 2 pessoas que ele estava orando. O cara de camiseta, regata, todo tatuado. Aí eu olhei para o Clarson e disse assim, ô Clarson, eu duvido, Clarson, e isso eu me incluo também, não só você, mas eu duvido, se você encontra com esse cara no centro da cidade, todo tatuado desse jeito, de bermuda, de chinelo, camisa regata, se você dizer que esse cara é crente. Eu duvido, e ele está aqui, Clarson, só eu e você estamos vendo ele, só que ele não sabe que a gente está vendo. Ele está sozinho lá no vale, orando não por ele, pelos amigos. Aí eu te pergunto, falei com o Clarson, agora tu vê aqueles irmãos todos engravatados, egoístas, egocêntricos, não ora por ninguém, quer se apresentar na frente da igreja. Eu te pergunto, para Deus, quem que é crente? Ele estava sozinho no vale. Eu e o Clarson vimos ele, mas ele não nos viu. E ele estava de chinelo, bermuda, camisa regata, todo cheio de tatuagem, orando pelos amigos. E aí eu lembro de Jó. Quando é que Deus mudou o cativeiro de Jó? Quando ele estava orando pelos amigos. Olha que coisa. Aí volta a questão dos estereótipos, sabe? Essa questão dos estereótipos, isso nos atrapalha. Tu olha a figura e diz, ó, esse é crente, aquele não é crente. Como tu tem o olhar de Deus? Porque Deus não vê a minha roupa, Deus olha o meu coração. A fita métrica de Deus medir o homem não vai dos pés à cabeça, mas vai em volta do coração. Deus, quando olha para mim, ele olha para o meu coração, ele não olha para a minha vestimenta. Eu posso estar muito bem arrumado, mas diante de Deus eu estou nu. É verdade. Eu estou sujo. Mas tem gente que está na rua, que está nu, que está sujo, mas diante de Deus ele está limpo. E melhor, ele está perfumado. Meu Deus, é forte, hein? Recebe aí, Varão. É lindo, né, cara? Porque essa visão que ele passou aí agora é a visão que a igreja de Laodiceia tinha dela mesmo. Sim. Forte, hein? Laodiceia tinha essa visão dela, cara. Nem quente, nem fria. É interessante que ela tinha essa visão. Que ela não precisava de mais nada, ela estava abastada de tudo. Estava bonita, né? Estava bonita. Aí Deus fala, cara, arrependa-te. Você acha que a religiosidade está matando muita gente? Sim. Com certeza, cara. E muitos líderes religiosos que dizem que não são, mas são religiosos. Meu Deus. Dá uma rouba aí, Big Boy. Não, mas sério. Cara, mas sério. A igreja é o espelho do seu líder. exatamente. O que a igreja é, se você chega numa igreja, como eu já fui Meu algumas. Deus do céu, olha só o que eu tô fazendo, meu. Mas olha só, algumas igrejas como eu já fui, você vê membros, nariz empinado e tal. Eu falei, erro da liderança. A igreja é o que o líder é. Perfeito. É o líder que está passando isso. Porque quando o seu líder ele é carismático, é próximo, ele ensina, ele mostra, ele está olhando para você. Quando foram prender Jesus, o que denunciava que os discípulos eram a forma de falar, a forma de vestir. Lembra que a mulher falou para Pedro? A tua fala te denuncia, a tua roupa. Veste igual a eles, tá igual a eles. Entende? Por que somos chamados de cristãos? Porque fomos chamados de pequenos cristos. Por isso que somos chamados de cristãos. Por nos parecer, ou pelo menos, devíamos nos parecer com Cristo, né? Forte. O que acaba comigo é aquela cruz. Mano. Lá no Radical, tu olha para aquela cruz vazia, não tem como tu... Não tem, não. Era para... Sim. E o pessoal, né...
que é a calça rasgada, nariz em pé, pá. Nada contra, vestimento, mas... Não, eu não estou falando de... Eu também não. Tô falando de roupa. Eu estou falando é que os estereótipos nos atrapalham ao determinar quem é e quem não é. Quando, na verdade, é o oposto. Na verdade, é Deus que tem que determinar. É ele que tem que apontar. Quem é e quem não é. Muitos irmãos nossos, eles erram e pecam por achar que quem é do ministério, quem está no altar é a pessoa mais santa, mais pura. Não, de repente, é a mais cínica que tem. É a mais pilantra, cafajeste, não tem caráter. Eita, o arroba aí, o arroba. Não, é verdade. É verdade. Nós rimos no meio. Quando é para apontar o pecado dos outros, aponta numa velocidade atroz. Mas quando é amigo, é parente, é filho, aí a coisa muda. Entende? Não vem com o mesmo rigor. Meu irmão, tu tem que aplicar com o mesmo rigor no teu membro como tu aplica no teu filho, irmão. Com certeza. Tem que ser parcial. Por exemplo, o membro pecou. Aí lá vem em cima do membro, porque ele pecou, não sei. O teu filho, passa a mão na cabeça. Não, irmão, tu não tem que passar a mão na cabeça. Naquele momento, tu é pastor dele. Ele é tua ovelha. Independentemente se é filho ou se não é. Porque você foi chamado para pastorear uma igreja. Tu não foi pastoreada para pastorear uma igreja, mas um grupinho. Não tem isso, não existe. Meu Deus. E qual é a sociedade? Qual é a igreja que a sociedade quer, então? O que você acha? O que eles imaginam? A igreja que a sociedade quer. Bom, se eu for nessa de a igreja que a sociedade quer, a sociedade ela quer uma igreja de porta aberta para todo mundo. Onde entra todo mundo. Porta larga. Porta larga. Só que eu tenho que entender que Deus ele é seletivo. E a seletividade de Deus está dentro da Bíblia. Lá dentro da Bíblia está o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus exige e o que Deus pressupõe. Está tudo dentro da Bíblia. Como Deus pensa? Está na Bíblia. Qual é o caráter de Deus? Está aqui. O que ele pensa sobre isso? O que ele quer? O que ele exige? O que ele pressupõe? O que ele permite? O que ele não permite? Qual a vontade soberana? A vontade permissiva? Está tudo dentro da Bíblia. E a sociedade ela não se encaixa nisso, porque a sociedade ela não tem parâmetro. Qual é o parâmetro da sociedade? Fazer tudo. Estou dentro da igreja, vou lá e faço tudo. A maioria desses desigrejados são isso aí. Não quero seguir regra nenhuma. Mas não existe vida sem regra. Não existe. Um exemplo muito básico. Todo mundo tem regra dentro da sua casa. Com certeza. Existe alguma casa desregrada? Não. Casa desregrada é uma bagunça e ela não fica muito tempo. Bagunça. Então tudo tem regra. Então que negócio é esse? Não vou para a igreja porque tem regra. Meu filho, no teu trabalho tem regra. No clube que você frequenta tem regra. Vai no fórum de bermuda. Entendeu? No fórum tem regra. Liberaram. Vai lá no futebol, tem regra. O PT liberou. O que é o VAR? É regra. É regra, pô. E a regra é clara. Regra pro Flamengo. Regra pro meu Mengão. Sem freio nenhum, ladeira abaixo. Fala aí, Big Boy, o que você quer falar aí? Não, porque me veio a memória aqui, na verdade, assim, veio... Deus, eu creio. Sim, sim. Vocês não acham que a porta de entrada ela tem que ser larga? Ou seja, todo mundo tem que entrar, mas a de saída ela é estreita. Porque lá dentro quem vai transformar é Jesus Cristo. Vê do jeito que tá. Exatamente, porque querendo ou não... Só que as igrejas agora vê do jeito que tá e continua. Mano. Esse é o problema. Esse é o problema. A porta de entrada ela é larga, irmão. Porque o pecador ele tem que entrar. Não, mas olha é lá só. dentro que tem que ter transformação para sair. Em síntese, isso já acontece. Por quê? O que tem toda a igreja? Culto público. Meu irmão, culto ao público. Sim. Já está aberto isso aí. Quando a igreja fala assim, vamos agora apresentar os nossos visitantes. Tu tem gente de outra denominação, como tem gente que não é nada. Mas assim, Flávio, eu não sei... O problema é permanecer. Se você teve a oportunidade de assistir alguns que passaram por aqui, mas a igreja ela não está preparada para receber a lésbica, o homossexual, o mendigo. Porque automaticamente quando alguém entra... Eu viro o pescoço e já vou julgar, pré-julgar. Você fazia isso, agora não faz mais não. Porque eu já aprendi. Pô. Sim. Eu vou para a escola de princípios. Mas infelizmente é isso. Na minha visão, a igreja ela não está preparada. A igreja está preparada para receber aquele tipo de pessoa que ela quer receber. Sim. Ponto. Irmão, se entrega dízimo, se o dízimo é maneiro, se é bem vestido, se vai dar ibope, show, vem. Mas aquele que vai... Tá mandando arroba, não? Não. Sem arroba. Sem arroba. Eu tô desabafando aqui. Entendeu? Tá se esvaziando. Tá se esvaziando. Se auto se esvaziando. Mas eu acho que é algo que a gente precisa meditar. Porque realmente o pecador ele precisa entrar, irmão. Ou a gente vai lá fora e busca ele, traz para dentro da igreja. Lembra quando eu falei da questão da igreja se atualizar ao momento, às demandas? Inclui isso aí.
Perfeito. A gente tem que entender essa realidade. Sim. A gente está dentro dessa realidade. E quando você encara uma realidade, dentro dessa realidade que você encara, que você passa a entender, tem coisa que você queria que estivesse ali, mas vai ter muita coisa que você não queria que estivesse ali. Mas está ali, é real, e você tem que entender, você tem que aprender. Eu penso que antes disso a igreja tem que estudar o assunto e saber como lidar com a coisa. Isso aí tudo é falta de conhecimento, de falta de como lidar com a coisa. Eu costumo dizer o seguinte, que não existe tema polêmico. Na minha concepção, nenhum tema é polêmico. Por que eu digo isso? Poxa, mas com que base você diz isso? Pelo seguinte aspecto, que quando você domina um assunto, acabou a polêmica. A polêmica ela existe para quem tem desconhecimento. Para quem domina um assunto, não existe polêmica. Perfeito. Pode pegar tudo quanto é tipo de polêmica aí. Pega as pessoas que estão opinando. Um montão de gente que tem conhecimento raso, leitura rasa, não domina o assunto. Agora pega gente que domina a coisa. Meu irmão, dá vontade de você ouvir cada vez mais. Você vai bebendo, porque tu vai entendendo. Acabou a polêmica. Porque não tem ignorância ali. Eu tô olhando aqui no celular? O horário. O que tem? Cara, eu tô querendo que não termine essa live, não, mano. Bate-papo bom, né? Bate-papo bom, mas edificante. Demais, né? Muito conhecimento. Mas terminou. É isso, cara. Terminamos. Chegamos ao fim. Brincadeira. De mais um podcast. Fala com amanhã. Vou deixar ele se despedir depois. Acorda amanhã. Amanhã tá babando no sofá. Não, só pra... Essa hora tem mesmo. Frank, eu vou usar uma frase do nosso querido pastor Neil Barreto. Pastor Neil Barreto, estamos esperando o senhor aqui, hein? O convite foi feito, hein? Ele diz o seguinte, Frank, ele disse que a gente fala muito sobre o mundo está entrando na igreja, né? Ele fala o seguinte, ele fala que é inadmissível, né? É inadmissível que realmente o mundo tem que entrar na igreja. É inadmissível que a igreja não entre no mundo. Porque a igreja, cara, ela tem que sair das quatro paredes. Então a igreja ela tem que entrar no mundo e mudar o mundo. Lembra-se lá? 12 homens. Esses que chegaram até aqui, aqueles caras que estão alvoroçando o mundo. 12 homens mudaram a humanidade. Uma igreja com 80 milhões, 50 milhões de pessoas não consegue mudar a paz que a gente tá. E sem falar que a igreja só chegou até nós porque houve a perseguição em Jerusalém. Exatamente. Aí foram obrigados eles saírem. Até porque qual era o mandamento de Jesus? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então ele disse que era para ficar até. Ele não disse... Vão lá, fiquem a vida toda, sejam revestidos do poder. Aí veio a perseguição, e o que acontece? Aí a igreja abriu. Se não fosse isso, a igreja estaria em Jerusalém, até hoje talvez teria até acabado. Exatamente. É porque o templo, acabaram com o templo. Verdade. Quando ele disse ficar em Jerusalém, o templo ainda estava lá. Estava de pé. Aí depois que Jesus passa 70 anos depois, vai lá e acaba-se com o templo em Jerusalém. Então, o que acontece? Se não fosse aquilo ali, se a igreja não saísse de dentro das paredes, acabou. Então, eu entendo que eu concordo com esse pensamento. A igreja tem que sair das quatro paredes. Primordial, né? Ficar só pregando para crente. Ficar só pregando crente para crente, a igreja não cresce. Olha como é que fica assim, ó, pregar para crente. Fica carecão. Por falar nisso, o pastor Neil Barreto, eu penso que ele foi muito injustiçado em um vídeo dele que circulou sobre a questão do dízimo. Dízimo, é verdade. Ele foi muito mal interpretado. Eu entendi o que ele quis dizer. Talvez, aqui eu vou dizer, talvez a forma como ele colocou, talvez não foi a correta. Por que eu digo talvez? Porque, na verdade, o vídeo ele é um recorte. Eu não vi o antes e eu não o depois. Usaram de má fé. Por fé. isso que eu estou dizendo que talvez. Porque para isso eu precisaria do antes e o depois para analisar e dizer foi indevida. Mas olhando o que ele estava falando dentro do contexto que ele estava falando, eu concordo porque ele diz, olha, você que está criticando a oferta que está acontecendo aqui, a cadeira que você está, a água que você bebe. E é verdade. Sim. Ele não falou nenhuma mentira. Nenhuma mentira. Se ninguém dizimar, se ninguém ofertar, como é que a igreja vai se manter? É o ímpio que vai dar? Ah, pelo amor de Deus, ninguém é criança aqui, né? É os anjos que vai descer? Vai descer o maná do céu? Não. O que Paulo diz? Se alguém tem fome, que trabalhe para isso. A igreja está aqui para isso, filho. Verdade. Então eu concordo. Um montão de gente lá detonando ele lá na internet. Primeiro, um montão de gente que não faz nada para ninguém. É isso aí. Ponto. Não dizimar nem ofertar. Não dizima, e outra, não influencia a vida de ninguém. Aí tá lá falando mal do pastor. Aí eu falei, olha só, eu concordo com ele. Porque se eu estou na condição de pastor, eu vou precisar que ofertem para manter a igreja. Por quê? Porque também tem um outro pensamento errado, que todo pastor é rico. Você é rico?
Oh, meu Deus do céu. Não. Pelo amor de Deus. Deve ter uns 3 ou 4 que são ricos. O resto, a maioria não é. A maioria. A maioria dos pastores não são ricos. Verdade. É uma minoria, mas minoria mesmo, minoria. É um grupo seleto. Um grupo seleto. E põe seleto nisso. O resto não tem dinheiro. Pô. Verdade. Eu suponho que até o pastor Neil Barreto também não é rico. Também eu suponho que eu não seja. Pelo que a gente vê dele. Não, ele é muito cabeça. Então, é uma bobagem. Agora, eu me solidarizo a ele pelo que ele passou, porque foi uma bobagem que eu vou te falar, né? Brincadeira. Forte, né, mano? Forte, Neil, né, Barão? recebe um abraço aí, Neil. Meu Pessoal Deus. aqui te ama, cara. Tu foi uma grande referência. É uma grande referência. É uma grande referência. Eu acho que ele vai Isso abrir aí. uma igreja. Ele vai, dia 8 ou dia 9 de maio, ele vai ter uma reunião lá no Recreio. Isso aí. Um beijão na André aí, nas crianças aí, tá bom? Vai lá ver. Se despede de manhã. Manhã. Acorda, manhã. Manhã deve estar babando o travesseiro dela, cara. Desliga Manhã. a televisão que tu sabe que tá naquele canalzinho lá. Manhã, Manda desligar a desliga televisão. esse canal aí, manhã. Ó, o nosso amigo Senna aqui, manda ela botar na Manhã. rádio lá. Pô. Manhã. Vai Belo lá pra dia. cá, não pega não. Pega lá na Bahia. Não, Pega, tem. claro que site pega. e aplicativo. É. Inclusive, eu tenho ouvintes de todo o estado do Brasil, inclusive até de fora. Aí, ó. Que, inclusive, quando você fala, vai abrir espaço para eu falar dos meus Sim, horários, Sim, né? Dá pra sim. gente Pois E é. a gente vai botar Pois é. na descrição do vídeo. Pois é. Um dos programas que eu apresento, que é o Tribo Melodia, eu tenho um quadro chamado Ponte Aérea Melodia. É quando eu coloco só áudios de pessoas de outros estados e de outros países. Aí eu coloco lá, vambora, Ponte Aérea Melodia, sabia agora quem tá do Paraná, Tereza, inclusive agora, final de semana, então muita gente. Paraná. Da Bahia. Da Bahia. Que entendeu? legal, que legal. De outro país. Então, quer dizer, pega lá, só acessar o site, baixar o aplicativo, escuta lá. Manhã. A senhora tá ouvindo, né? Manhã. Manhã, fala com meus irmãos aí, manhã. Manda eles compartilhar essa Irmão, live só aí. os irmãos dele, a gente já fica lá com É? a audiência lá em É, cima. a gente- Não, manhã. Estão dando filho pra senhora que a senhora não teve. Tá? Pessoal aí, muito obrigado pela companhia, né? Essas horinhas que nós passamos aqui foi muito edificante. Agradecer Sim. ao nosso querido Seninha. Isso aí, O boa. cara rápido. boa. Campeão, tá? É. E você aí nesse Brasil imenso aí, cara, compartilha, se inscreve no canal. Nós alcançamos países, né? Estamos no Japão, na Europa, Estados Unidos. Né, Frank? Não é isso? Unido. Isso aí. Então, cara, e você foi o canal para isso, tá bom? Mas não abandona, como diz o nosso querido radialista, não me abandona não, Me abandona não. Manhinha. Manhã, não me abandona não, manhã. Faz seu bordão. Vamos lá, manhã, vamos lá. Foi mal aí. Então, você aí, gente, muito obrigado, tá? Compartilha, que você seja abençoado, a sua família seja abençoada, em nome de Jesus. Vamos ver, eu quero ouvir o cara falar. Meu amigo, fora de série, muito obrigado pela tua presença Valeu. aqui no nosso podcast. Deus te abençoe. Essa porta tá aberta para você. O dia que você quiser voltar pra gente falar de outros assuntos, Sim. só combinar com o nosso amigo Frank ali, a gente marca e vamos para dentro, tá bom? Ok, só Deus te me convidar. abençoe, tá? Deus te Beleza. abençoe. Fica à vontade aí falar com o nosso Pois público. é, antes de eu falar aqui, não esquece a minha frase, hein? Fecha comigo. Que eu fecho contigo. contigo. Ah, Isso aí, eu é. vou A gente falar, pode usar, vou pode falar. usar? Hã? A gente pode usar essa frase? Pode, não tem problema não. Gostei da frase. Você usa e dá o crédito. É. Dá o crédito, dá o arroba. Essa aí, dá o- essa aí. Esse pode dar arroba. É, isso aí. Entendeu? É. Então, vou falar e fecha comigo. Que eu Beleza. fecho beleza. contigo. Bom, de cara eu quero agradecer ao Franklin, que foi quem me fez o convite. Fizemos parte durante um período da igreja, onde ele fazia as fotos, os vídeos lá. Valeu, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês dois. Manhinha. Pois é. Marcos Pois é. Reinaldo. Pois é. Manhinha. Pois é, então quero convidar o pessoal primeiro lá no meu Instagram. Podem me seguir lá no Instagram, @locutorFlávioSena. @locutorFlávioSena. Me segue lá, tem fotos, vídeos, eu também gosto também de muita aventura, faço rapel, enfim, várias aventuras lá sobre esportes, pode ir lá, tem várias aventuras lá de esporte, até a última agora que eu aprontei foi pular de rope jump, uma ponte de 50 metros com 2 cordas acordadas, você se joga... Eles estão me olhando que eu tenho medo de altura. Pois é. Cara, Eu tenho medo de altura. Eu sou É. liberto de altura ainda não. É liberto, Não, pois não. é. Tô com saudade de voltar, saltar de paraquedas também é muito bom. Nossa. Eu super recomendo vocês. Muito bom. Enfim, então,
me segue lá no Instagram, além das mensagens que eu sempre falo lá na Melodia. Eu apresento o horário de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da manhã, e sempre eu trago uma palavra dessa de reflexão, tal como eu disse que eu falei sobre o Evangelho, então sempre trago uma palavra lá para quem está acompanhando o Instagram, ouvir e compartilhar a palavra. Então, de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da manhã, Manhã Melodia, e também no sábado, 3 da tarde, tem o Tribo Melodia, que é um programa mais jovem para criança e tal. Então, de segunda a sexta-feira, de 5 às 8 da manhã, e no sábado, 3 da tarde, Tribo Melodia. Não esquece, Melodia 97,5. Acesse o site melodia.com.br e baixe o aplicativo também da Melodia. E você aí da Bahia, amanhã também pode acompanhar lá no aplicativo. E agora, fechem comigo, que eu fecho contigo! Aê! Coisa linda! Galera, obrigado aí, tá? Deus abençoe a tua casa, seu ministério, sua família. Um beijo no coração. Fui!